Abrindo os donos da bola desta sexta-feira, lembrando, né? O horário especial, daqui a pouco, 12h45, tem a seleção feminina em campo. Brasil e Canadá. O sonho da medalha de ouro não vai poder ser contemplado, mas a medalha de bronze pode chegar com Marta, Cristiane e companhia. E, claro, você acompanha aqui na Band. Mas para abrir os donos da bola, JB. João Batista Filho, direto da Central Band do Esporte, JB. Tudo bem, o Felipe Duarte, o negócio é o seguinte, tem uma notícia importante para o torcedor colorado. Os dois reforços apresentados ontem estão no bid da CBF. O volante Eduardo, 21 anos, veio do Atlético Mineiro, mas pertence ao Coimbra, que é um time do Banco BMG, lá em Minas Gerais, e está no bid empréstimo de 2 anos. E Ceará, lateral direito apresentado também, está no bid, contrato até dezembro de 2017. Os dois podem atuar no final de semana. E daqui a pouco a gente vai debater essa situação aqui, né? Ceará e Eduardo Henrique, acho que os dois já iniciam como titulares já no domingo contra o São Paulo. Mas antes vamos direto ao CT do Grêmio, né? O Centro de Treinamentos Luiz Carvalho. Tá lá o nosso Cadu, Carlos de la Rocha, trazendo as informações, porque o Grêmio treinou nesta manhã. Cadu, bom dia. Olá, Felipe. Uma saudação para todos acompanhando o Donos da Bola. O time do Grêmio que vai enfrentar o Flamengo está definido, mas a condição física de 2 jogadores deixa pelo menos um pouquinho de dúvida. Daqui a pouco eu volto para contar com mais detalhes essa história. Felipe. Tem muito para debater, né? Os últimos treinamentos são os treinos que vão definir as equipes que vão entrar em campo. O Grêmio que viaja agora à tarde para enfrentar o Flamengo lá em Brasília, e o Internacional entra em campo no domingo com a obrigação de acabar com o jejum de vitórias. E o time de Celso Roth pode ter novidades contra o São Paulo. No Rio Guaíba, uma belíssima paisagem. O encanto, de certa forma, acaba quando a gente vê que ali, junto ao barco, tem uma bola de futebol. Porque logo ao lado está o CT Parque Gigante, de um Inter que tenta fugir da crise. Mas o time terá novidade para enfrentar o São Paulo. Ceará foi testado durante o coletivo. Eu espero já estar apto para domingo, estou me sentindo bem. Isso obviamente que depende do treinador, do Celso. E se ele quiser contar comigo, eu estarei totalmente à disposição e vou reestrear com muita alegria, com muita determinação. O volante Eduardo treinou entre os reservas, antes da apresentação oficial. Ele já está regularizado e fica à disposição. Vinha treinando, não estava parado. Estou à disposição, se precisar de mim, estou apto a jogar. O Inter está tentando ainda mais reforços. William e Rodrigo Dourado estão com a seleção olímpica. E como a decisão pela medalha de ouro acontece no sábado, os dirigentes querem que os 2 jogadores retornem já no domingo e enfrentem o São Paulo. Com liberação ou não, Celso Roth testa alternativas. Sem os suspensos Fernando Bob e Vitinho, o treinador observou Jair e até mesmo o Hernando como volante. Ailon deve entrar na equipe, assim como Nico Lopes. Será o primeiro jogo de Celso Roth no Beira-Rio e o Inter está fazendo de tudo para lotar o estádio no domingo. Mais uma vez, haverá promoção de ingressos. O foco é vencer as partidas, que nós temos que ter fome de vitórias. Então nós só poderemos nos saciar, nos satisfazer quando nós vencermos os jogos. Como o time não vence há 12 partidas, é lógico que o desempenho no Beira-Rio também não está legal. Nos últimos 5 jogos em casa, 4 derrotas e 1 empate. Sabemos que está passando por um momento difícil, mas tenho certeza que vamos passar por esse momento. Mas uma hora isso tem que mudar. E quem sabe já não é nesse domingo, para que o torcedor colorado deixe o estádio e possa admirar a paisagem com tranquilidade. Para dar tranquilidade a esse time do Internacional, aos torcedores do Internacional. O Luciano Davi está aqui com a gente hoje, nosso convidado especial. Ontem o Celso Roth já fez alguns testes, o Eduardo Henrique saiu no bid, Davi. Vai jogar? Eu acho que depois que essa nova direção de futebol assumiu, algumas agilidades elas afloraram, né? Que no caso nós estávamos precisando de um volante, o Internacional sabia mais do que ninguém que teria a ausência do William e a ausência do Dourado, e mesmo assim não foi atrás de contratações. Acho que após a introdução dessa nova vice-presidência de futebol, na pessoa do Fernando Carvalho, que é quem a gente acredita nesse momento para resolver este problema, pode ser uma solução mágica, mas é no que a gente acredita nesse momento, trouxe essa agilidade de contratar 2 novos jogadores.
Eu já estava um tanto quanto assustado, porque independente de ter essa versatilidade ou não, Rec, o Hernando de volante, eu acho que ele poderia ter a mesma lentidão que ele teve como lateral. Né? Então, eu acho que a direção foi rápida, foi ágil, no sentido de já colocar esses dois jogadores para jogar, já estão no bid, são opção que o Inter não teria, porque está com o Fernando Bob suspenso, Anselmo lesionado. Anselmo lesionado. E o Dourado na quer dizer, vamos fazer o prático. Hernando e Paulão na zaga, né? E jogar com um volante realmente... E duas escritas, Felipe, são mantidas no Internacional. Até escrevo sobre isso no Jornal Metro. Uma das duas eu escrevo no Jornal Metro. Chega no Beira-Rio, farda, vai pro bid e joga. Todos. Não interessa o tamanho. Pode ser o Eduardo, que está emprestado por Náutico. Pode ser o Mike, que está no Audax. Só um não aconteceu isso. Pode ser o Ariel. Brenner não jogou ainda. Esse aí não sei. Tem alguma maldição em cima. Mas eu acho... E a outra, Daniel, só para concluir, o Internacional contrata jogador a posteriori. O Ariel foi indicado pelo Argel, jogou com o Falcão. O Falcão indicou o Eduardo, vai jogar com o Celso Roth. Como o Celso Roth vai ser o último, esse problema não teremos mais esse ano no Beira-Rio. O Internacional não vai mais ter esse problema no Beira-Rio. Agora, tem acontecido. O modelo do Argel era calcado no centroavante Aipim. Isso. Como é que é? Brocador. Rompedor. Tá? Brocador, isso aí. Não conseguiu utilizar muito. Ó, a gente está vendo as imagens aí, Rec, enquanto o Rec fala, o Daniel também quer trazer a opinião dele. São as imagens da última vitória do Inter sobre o São Paulo, no Beira-Rio, né? Lógico. Isso foi em 2012, não é da tua época, né, Davi? Tavas lá. O treinador era o Dorival. Já serve esse resultado aí, já dá mais Beira-Rio em obras, né? Tinha tapumes ali atrás. 0-0 já serve também. Eu acho que esse tipo de contratação que o Internacional fez, ele só fez porque planejou mal o ano, né? Claro. Planejou muito mal o ano. Então, eu acho que é tipo é um negócio de ocasião e o outro é o desespero, né? Não, planejar mal até é um elogio, viu, Daniel? Porque planejar mal tem algum planejamento. Não planejar. Isso é a negação da esse gol aí, ó, o gol foi do D'Alessandro, gol de falta, 1-0 a vitória do Inter sobre o São Paulo. E chama atenção, gol do D'Alessandro, 1-6. O Inter, que treinou ontem, não tinha meio-campista, né? O Seira saiu do time, entrou o Ailon, ao lado do Nico Lopes, Sacha e Valdívia compõem o meio-campo. Mas eu acho que essa composição dá para fazer. Dá. O que o Internacional está fazendo agora com essas últimas ações pontuais no futebol, elas são ações de um mandato tampão, né? Vamos deixar isso claro. Então, não dá para queimar. Cabe acordar aqui, Fernando Carvalho, que as contratações elas não podem ser muito longas, né? Não se sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem com relação ao novo mandato, quem vai ser o novo dirigente que vai assumir o Internacional. Então a gente tem que cuidar essa questão aí e falo em cima sempre dos meus erros e não do que está acontecendo nessa gestão agora. Né? Contratações muito longas fazem com que o clube realmente se desfaça do seu caixa. Depois do Anderson, tudo pode acontecer. Tá, mas o Ceará tem contrato até o final do ano que vem, ou seja, está para a próxima gestão. É justo por isso que eu estou dizendo. E o Eduardo Volante... contrato até o final desse ano. O Eduardo Volante é 2 anos de empréstimo. O Inter até queria comprar ele por 5 anos, não conseguiu. Essa contratação do Ceará dá um livro. É um livro que... Aliás, o que eu... Romance... Se metade do que eu ouvi... Bom, vamos pular essa parte. O grande lance é o seguinte, eu acho que o Inter está num momento que evidente é de desespero no campeonato. E um ponto que o Inter demonstrou esse ano e que é um prejuízo é que o Inter não consegue repetir time. O Inter repetiu em 2 vezes, tá? Foram 4 jogos em 2 vezes a cada 2 jogos. O Inter conseguiu fazer isso. Só que nesses 2 foram 2 times também diferentes. E embora eu considere que o Celso Roth esteja correto, testar uma ou outra alternativa, o Inter tem que ter um time e jogar com esse time. Senão tu não consegue. Mas, Daniel, o Celso é da moda antiga, o Celso vai fazer isso. O time de 97, todos nós sabemos de cor até hoje. Sim, claro. Ele só tinha uma alternância tática.
que era mais agudo com Arilson, mais detentor, mais retraído com o Marcelo. Nicolini, se eu estiver errado, 97, tinha um dos grandes articuladores que passaram pela geração Sandoval. de 90, que era Sandoval. Ele pifava. Não, grande não, ele tinha 1,5 m. Mas era um... Era um gigante de 1,5 m. Mas era um belo articulador. Ele pifava todo mundo na frente do gol. Verdade. Todo mundo. Quando começa a dar saudade de Sandoval, porque a coisa tá feia. É verdade. Que na verdade hoje a maior saudade talvez seja o da Alessandro, né? Mas eu tô falando disso, do articulador, tá faltando a camisa dela. Eu não gosto muito da expressão, até o presidente Fernando Carvalho disse que hoje não se joga com articulador, não, aquele 10, não, eu acho que se joga. E principalmente no futebol brasileiro. Não joga quem não tem, né? E principalmente no futebol brasileiro. O futebol europeu também tem um articulador, ele joga de uma forma diferente, mas ele tem esse jogador com característica. E aqui a gente não está habituado, o nosso futebol exige esse tipo de jogador. A gente já vai voltar a debater o Internacional, claro que ainda tem também as informações do Grêmio que treinou nessa manhã, mas antes eu quero um pouco de interatividade aí, João Batista Filho. Olha aqui, ó, na nossa página no Twitter, @osdonosdabola. O Jefferson está dizendo que o programa sem o Ribeiro é 10 vezes melhor. O Dudu diz que espera que a novidade desse time do Inter seja no final de semana seja uma vitória. E o abraço para o Caianã, que também está nos assistindo, e o pessoal de Bagé, que nos assiste no HD 32 e no analógico Canal 9. Aliás, o Cadu na sequência traz um trecho da entrevista coletiva do técnico Roger Machado na sequência, mas eu também quero encaixar aí o que falou o Roger Machado na sequência também sobre essa questão do Douglas e do Maicon, 2 pilares da entrevista do técnico Roger hoje do CT Luiz Carvalho. Felipe. Fala, Rec. Só uma frase para encerrar o assunto do Internacional. O Seiras pediu liberação da seleção venezuelana e ganhou o banco de reservas como presente. A gente já vai debater essa situação porque a imprensa venezuelana está destacando de outra maneira, né? Mas vamos lá, no CT Luiz Carvalho, o Cadu está acompanhando, ou acompanhou, na verdade, o treinamento do Grêmio nessa manhã, que viaja à tarde, logo em seguida para Brasília, onde enfrenta o Flamengo. Fala do treino do Grêmio aí, Cadu. É isso aí, Felipe. O Grêmio treinou aqui no CT Luiz Carvalho por volta com o início do treino às 9 horas da manhã. O time está definido, mas eu falei no início do programa que tinha 2 jogadores com uma questão física que pelo menos deixava um pouquinho de dúvida, né? O Pedro Rocha saiu mais cedo do treino porque sentiu uma dor na panturrilha, mas o Roger tranquilizou, disse que não tem problema, foi apenas uma precaução e ele deve ir para o jogo. Assim como o Miller Bolanhos, que ontem não treinou, foi preservado, hoje pela manhã também não participou da atividade normalmente junto com os outros companheiros, apenas correu em volta do gramado, porque o Roger disse que ele também por uma questão física foi preservado, fazia um outro tipo de trabalho, né, para preservar do treino, para ter o jogador mais apto, né, ter o jogador 100% no campo. E o Bolanhos também, segundo o Roger, vai para o jogo, mas, né, pelo menos até a confirmação a gente fica com um pouco dessa dúvida. O time que treinou, tá, Felipe, foi o seguinte: Marcelo Groy, o Wallace Oliveira no lugar do Edilson, que está suspenso, Jeromel e o Wallace Reis na zaga, Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Meio de campo com Ramiro no lugar do Jailson, que também está suspenso, e o Maicon, também outro volante. Aí a linha mais à frente, o Pedro Rocha, que depois deu lugar ao Lincoln na atividade, Douglas, Everton e daí o Henrique Almeida, que treinou no lugar do Bolanhos. Mas o Pedro Rocha e o Bolanhos, eles devem ir sim para o jogo. Esse foi apenas uma precaução aí da comissão técnica, eles devem ir para o jogo contra o Flamengo, lá em Brasília, domingo às 11 horas da manhã, Felipe. Perfeito, e daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do Roger Machado, que concedeu entrevista coletiva e disse: o Bolanhos vai para o jogo, não treinou hoje, precaução, mas vai para o jogo. O que vocês esperam dessa partida? É campo neutro, teoricamente, né? Mas Flamengo neutro, é Flamengo. Já diria Ronaldinho Gaúcho. É verdade, né? Assim como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas o Flamengo joga em casa sempre, né? Lota estádio. Só no Rio Grande do Sul não, traz um bom contingente de torcedores, mas aqui o bicho pega, mas o Flamengo é brincadeira. Todos os jogos do Flamengo foram em campo neutro, porque não tem campo. O Maracanã não foi utilizado, o Engenhão também não. Agora, o Flamengo tem uma situação de vantagem, que é a quantidade de pessoas. 70 mil torcedores, tomou 2-0 do Coritiba com 65 ano passado. Mas tem uma diferença de logística muito grande, que nós passamos por este sofrimento em 2013, 2014 no Internacional, que é jogar todas as partidas fora. Mesmo aqui tu joga em casa, que estaria jogando no Maracanã, que é a sua cidade, tu não tem viajar, locomoção, né? Tu tem que viajar, quer dizer, tu sai do Rio de Janeiro para Brasília, tu sai do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. É ruim. É muito ruim. Essa logística é cara para o clube. É bom para o marketing. Porque daí vai viajando pelo país. O Flamengo está projetando uma quebra de
recorde de público no Campeonato Brasileiro, né? Tem tudo para de fato acontecer. E o Flamengo tem algo que é importante, e teoricamente tem tudo para colocar o Flamengo nessa briga aí, que é o ingresso do Diego, né? Meia Santos. É um jogador que puxa a vida. Mas ganha o Diego, que ainda não jogou, há muito tempo não joga, e perde o William Arão, que é um dos melhores jogadores. E o Paulo Guerreiro, que dá uma liga contra a Grêmio Internacional, ele faz gol sempre contra a Grêmio Internacional. Verdade. É uma praga na vida de Grêmio Internacional. Mas sobre os desfalques do Grêmio, né? Não vai contar com Edilson, que ontem inclusive esteve aqui nos Donos da Bola, e o Jailson, ambos suspensos. Fazem falta. O maior prejuízo é a lateral direita, né? Eu também acho. O Roger está colocando um jogador que até pouco tempo estava escanteado e que o Grêmio tentou devolver, inclusive, porque não deu certo. Eu falei com o Abel sobre esse jogador. Grande. E porque o Abel teve um período... Jogou com ele no Flu, né? Sim, o Abel teve um período que não podia falar. Então eu não pude falar com ele nem sobre o Fernando Bob, nem sobre o Wallace Oliveira. Ele não podia falar, ele estava proibido de falar, esses contratos que os árabes fazem aí. Aí o Abelão agora me disse, o Wallace Oliveira, no Grêmio, ele não está soltando como ele soltava no Fluminense. Ele não é tudo isso, mas era um jogador para já ter apresentado alguma coisa. Ele se encabulou no Grêmio. Ele não é tudo isso, nem um pouco que ele jogou, né? Ele é melhor do que isso. Agora, um cara que não pode ser reclamar da sorte nunca. Se um dia eu ver o Ramiro reclamar de que não foi observado, meu Deus, ele vai ouvir poucas e boas. Porque quanto menos ele joga, mais ele é escalado. E em quantas posições ele já foi escalado, né? Não, e outra, ele é sempre uma alternativa para todos os técnicos. Desde o Renato Portaluppi. Com o Renato Portaluppi, ele só não jogou de goleiro. Ele foi titular com o Renato. Tem a característica de ser um jogador versátil. Ele é boa gente, é um jogador razoável e tal, mas até ali. O Jailson veio de Bagé e tomou o lugar dele. É verdade. Aliás, um abraço para o pessoal de Bagé, o JB estava dizendo agora, grande abraço. O Jailson, que começou no Guarani de Bagé, veio para o Grêmio e agora está desbancando, está ganhando seu espaço entre os volantes titulares do Grêmio. O Ramiro, sabe que eu gosto do Ramiro, acho um jogador voluntarioso. Acho um jogador interessante. É isso que eu digo, mas esse jogador ano... versátil, já jogou num monte de posição. Por já ter elogiado o Ramiro, eu me sinto à vontade para criticar, viu? Esse ano ele não deu certo. Ele também não teve sequência, né? Isso a gente tem que levar em consideração. Que, na verdade, como ele é uma alternativa, ele é um jogador que aparece numa posição e outra. Ou altera a forma de jogar por uma necessidade. Então, isso às vezes acaba prejudicando o atleta, né? O Cadu que trouxe a informação, então, há pouco, de que Ramiro e o Wallace Oliveira serão substitutos de Jailson e Edilson, respectivamente. Quase uma dupla sertaneja aí, hein, Cadu? Sim, exatamente. Essas são as alterações, né? O Ramiro vai como volante no lugar do Edilson, que está suspenso, do Jailson, que está suspenso, e o Wallace Oliveira na lateral direita no lugar do Edilson. Agora sim, até tu me confundiu aí, Felipe. Bom, o seguinte, o Roger revelou na entrevista coletiva uma situação muito curiosa, porque ele foi questionado e acabou confirmando. É o seguinte, o Douglas, na verdade, o posicionamento do Douglas não é exatamente aquele posicionamento de um armador, do camisa 10 clássico, como a gente costumeiramente, né, a gente diz. Na verdade, o Douglas é colocado de propósito pelo Roger mais à frente, numa zona mais tranquila do campo, em que ele não tenha que voltar tanto, e ele joga como se fosse um atacante, algo mais ou menos assim. E quem, na verdade, arma as jogadas e dita o que o time do Grêmio vai fazer é o Maicon, que vem de trás e que também tem essa capacidade. Então, por mais que às vezes a gente diga, o Maicon é volante, desarma e bota na frente para o Douglas armar. Não necessariamente. O Maicon é que acaba distribuindo a jogada e o Douglas fica lá mais na frente, porque segundo o Roger, ele pode render mais, acaba descansando mais, já que o Douglas não é mais nenhum guri, né? E daí o Douglas consegue ter também qualidade para acabar finalizando a jogada lá na frente. Bom, depois o Roger comentou sobre o jogo contra o Flamengo e questionado sobre se esse é o tipo de jogo que decide campeonato, né? Afinal, é um confronto direto. Para o Roger, não é bem assim. E para explicar, para, vamos dizer assim, basear a opinião dele de que esse jogo contra o Flamengo não vai decidir o campeonato, não vai decidir o título, ele fez uma interessante comparação com o atletismo, já que estamos em clima aí de Jogos Olímpicos. Vamos ouvir o Roger. Abriu o segundo turno agora e não tem nenhum time que vai conseguir ser campeão em agosto, nem tampouco em setembro, nem tampouco em outubro. O campeão brasileiro, ele geralmente ele vai acontecer ali na metade de novembro. O desejo está na frente nesse momento, desejo. Mas junto com isso eu desejo também me manter próximo do líder, né? Para daí, igual está acontecendo na Olimpíada, eu adoro as provas de atletismo.
Às vezes tu faz aí uns 5 mil metros, 800, cara, não tem um que saia lá na frente, dispara e consiga cumprir a prova inteira, né, na liderança, né? Então as provas mais longas, né, que é o Campeonato Brasileiro, tu tem que se manter no bolo, né, para que daí quando soa a sinetinha lá da última volta, daí tu toma a dianteira e não arranca mais, mas tem que se manter no bolo. O que acontece às vezes é que tem 2 competidores de cada país, e eles fazem uma prova tática e um dá uma puxada no ritmo um pouco mais na frente para cansar os outros corredores, e a outra fica lá no bloco intermediário dando uma descansada, e ela se revezam na hora e troca a alternância da primeira posição. É assim que eu vejo, né? A estratégia de esportes coletivos e individuais, elas são muito parecidas. Então todo momento é um momento decisivo no campeonato. Hora para tu se livrar dos adversários que estão vindo lá atrás, hora para tu manter uma diferença mínima daqueles que estão na frente, né, e hora para tu assumir a liderança e não largar mais. Eu acho que vai ser mais à frente, mas nesse momento é um momento importante, né, de definição e consolidação, né, dessa posição, né, do que nós estamos dando do G4. Pois é, né, Felipe? Vocês estão vendo aí a comparação do Roger, né, em clima de Jogos Olímpicos, que a gente pode conferir aqui na programação da Band, a transmissão da Olimpíada do Rio. E agora eu lanço o debate para vocês aí, se o campeonato realmente vai ser decidido nesse jogo ou só mais adiante, como o Roger falou, lá no final do campeonato. Um abraço, pois Felipe. Abraço. É um bom debate. Ontem até, inclusive, teve eu falava pro Daniel Oliveira, fora do ar, no decathlon. Teve um japonês que disparou no início e ganhou a competição. Teve um que teve problema no salto com o VAR, o outro não. O Corinthians já fez isso, disparou no início e ganhou a competição. O Corinthians do ano passado, naquele jogo contra o Grêmio, ele acabou ganhando a competição quando o Douglas errou aquele gol no final. Porque o Grêmio ali podia reagir e encarar o Corinthians. E disparou. Esse ano tem 6 iguais. Os 6 têm a mesma chance. Não tem. Se alguém disser, o Atlético Mineiro é capaz de fazer 4-5-0 num e capaz de tomar 3 do outro, ligeirinho, como tomou do Santos. Depende de algumas questões, né? Tem a questão de saída de jogador, isso aí vai influenciar no campeonato, né? Mas eu acho que desses 6 não muda muito. É o Palmeiras, o Grêmio, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, né? E, puxa, faltou um. Começou a Olimpíada, Palmeiras, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo. Começou a Olimpíada e ela já está terminando nesse final de semana, né? Sim. E a gente não sentiu tanta diferença entre esses primeiros 6 colocados com relação à ausência dos seus jogadores que estão na seleção. Mas o Palmeiras penou um pouquinho, né? O Palmeiras poderia ter disparado, né? O Palmeiras teve alguns jogos com o Gabriel Jesus que ele teve dificuldade. Eu achei que o Santos... Não, o Santos fez mais pontos. Exatamente. Fez mais pontos sem os jogadores. Mas eu acho que tá mais ou menos nesse bolo aí. Eu acho que essa figura do Roger aí, ela é interessante. O próximo desafio é o fechamento da janela agora, né? 31/8, que aí se encerra tudo. Bom, a partir daí, então, começa o Campeonato Brasileiro com o que tu tem, de setembro a dezembro, e a gente vai ver quem vai chegar onde. Né? Eu confesso que até eu me envolvo em tanta coisa que acabei não ouvindo tanto rádio hoje pela manhã, eu vi por amostragem. Não sei se foi dada essa notícia, é uma notícia que envolve o Luan do Grêmio. Não sei se foi dada. O cidadão aquele de Catanduva, que tem um pedaço, achava que tinha um pedaço maior do que tinha, um dinheiro maior, uma representação maior na venda do Luan e tal, no repasse do Luan, ele entrou na Justiça. E a Justiça indeferiu o pedido dele. Por quê? Porque faltava uma das assinaturas. Só tinha ou do pai, não tinha da mãe, ou tinha da mãe, não tinha do pai, uma coisa assim. Aí ele não teria o direito que ele alegava ter. Só que ele recorreu. E ao recorrer, o juiz impede, nesse requerimento que ele fez, a saída do Luan. Ou alguém reembolsa esse cidadão e ele retira a ação, ou pode entravar um possível negócio. Vejam só como eu estou dando com todo cuidado. Pode, né, ser, né, mas ele conseguiu na Justiça o direito de, pelo menos, pleitear os seus direitos que já haviam sido negados em primeira instância. Tá certo, informação trazida em primeira mão aqui nos Donos da Bola pelo Luiz Carlos Reck. Ô, João Batista Filho, eu quero as tuas informações agora. Sobre o Grêmio ainda, porque tem uma situação bastante interessante que muitos torcedores perguntam nas redes sociais. Você seguramente, Felipe, o Reck, todos já foram questionados sobre o Lincoln. E ontem o Júnior Chávari, diretor executivo do Grêmio, deu uma entrevista esclarecedora ao José Aldo Pinheiro. Eu até tirei aqui uma frase dele. Ao ser questionado sobre o
por que esse atleta não joga, ele diz o seguinte: ele precisa aprimorar algumas questões, uma valência maior no cabeceio, no uso da perna direita, que não é a principal, e uma questão mais orgânica, que é o potencial de intensidade, que deixa o jogador mais participativo. Aí ele lembrou, olha, nós estamos falando de um menino que tem 17 e que vai fazer 18 anos só no final da temporada, e que subiu com 15 anos para a equipe principal. Ele não fez uma crítica velada, mas ele deixou claro que o garoto acabou subindo muito rápido. Ele subiu sem estar pronto pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Isso acabou prejudicando um pouco o Lincoln. Ele está sendo preparado e no momento oportuno, imagina-se que na próxima temporada ele estará melhor. Felipe. É muito jovem, né? Subiu com 16 anos. Mas se você quer se sentir mais jovem ainda, ouça o recado do Daniel Oliveira. Ah, que maravilha. Eu tenho uma excelente notícia para você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Exatamente. Isso mesmo. Será mais de R$1 milhão em prêmios. 350 prêmios de R$ 3.500 e 4 prêmios de R$ 35 mil. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar as suas parcelas em dia para aumentar mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho, com parcelas que cabem aqui, ó, no seu bolso. Muito fácil, barato agora comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, bis 125 a partir de R$ 162,51 mensais. Tem XRA 190 Kimoto a partir de R$ 239,20 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e participe da promoção Chave de Ouro. Você poderá ganhar mais prêmios, de até R$35 mil. Pô, tá esperando o quê, hein, Felipe? Pois é, não sei se vão vir de moto, de navio, a nado, mas o Willian e Dourado vão voltar às pressas para o Internacional. A gente já tá vendo imagens dos dois, porque o Internacional conseguiu a liberação da CBF, né? Se eles não entrarem em campo amanhã, na final olímpica, podem jogar no domingo contra o São Paulo. Quando encerra a Olimpíada? Domingo ou segunda? Premiação, medalha, essas coisas? Pedir auxílio ao Paulinho agora. Para a seleção brasileira, encerra no sábado depois do jogo. Sábado depois do jogo, para o futebol. Eles são liberados. Eles voltariam no sábado? Depois do jogo. Se conseguir voo ou domingo na primeira hora. É porque a convocação da CBF para a seleção olímpica, ela dizia o seguinte, a informação é que a liberação até segunda, né? Mas o Inter conseguiu essa liberação. Então eles podem voltar. Não, o que o Inter precisa agora é a desconvocação. Eles estão convocados até domingo. Isso. Como não há necessidade de convocação para o domingo, porque para o Brasil os jogos terminam no sábado, certo. Então o Inter tenta a desconvocação para o sábado até as 23h59. Em conseguindo, o Internacional precisa saber se os jogadores foram aproveitados. Se eles forem aproveitados, até um exame médico é necessário em função da legalidade das coisas. Certo. Mas mais uma agilidade. Lei, né, que o atleta não poderia jogar 24 horas após um outro jogo. Eu não sei se é 60 ou 72 horas. Eu acho que é 72. Eu acho que é 72. Acho que o Felipe tem razão, baixaram para 60. Mais uma agilidade do mandato tampão aí do Fernando Carvalho. Que eu acho apaixonado pelo Fernando? Não estou apaixonado. Eu estou achando que neste momento é uma varinha de condão, né? É uma contratação, é um momento mágico, né? Desse mandato tampão que inclusive... Eu estou brincando com o Luciano. Que inclusive repete o Mota, né? Pois é, mas aí... Eu não sei se está ou não atualizado nessa questão psicológica, né? Do incentivo e tal, da motivação. Mas se repete o que aconteceu em 2006. Agora, Carvalho trouxe... O Mota não pode não estar atualizado, sabe por quê? Porque ele estava ganhando 500 mil euros por ano para trabalhar no Benfica. Sabe quanto é que dá 500 mil euros então por tá ano? atualizadíssimo. Então ele vai ganhar no mínimo aqui no Internacional 150 mil por deve mês. Ter trazido se ele não estudo. tiver atualizado, é crime lesa pátria. Mas deve ter trazido um estudo extremamente atual. A gente está citando Mota, que é o Evandro Mota. O Evandro Mota, é isso. Deve ter trazido. Que é nada mais do que um acessório, com todo respeito. Mas eu vou te dizer... Mas ele vai tocar aquela musiquinha do Senna, isso eu tenho... que ele vai ter. Não, aí eu quero tocar no assunto, Daniel, aí eu quero tocar no assunto assim, ó, por ter estado no vestiário, tá? Eu já citei esse exemplo aqui, vou repetir.
A questão da invasão da torcida em 2012 dentro do nosso vestiário, com um monte de medalhões que tinham lá, como o Índio, Kleber, Guinha Azul, Dátulo, D'Alessandro, Forlan, Juan, é diferente de uma pressão em cima dessa gurizada. O Internacional, até então, o convite dessa nova vice-presidente de futebol, tinha um vestiário completamente esculhambado, vamos deixar isso bem claro, né? E acho que agora, com este estofo contratado e convidado para trabalhar, pode ser que dê resultado. Só que se continuar esta pressão em cima de derrotas ou empates dentro da nossa casa, e eu peço para a torcida do Internacional que não faça isso, a bola vai continuar batendo na canela do atleta e vai dar choque. O efeito Evandro Mota pode ser nesse sentido. Uma gurizada muito jovem, tu nota num Valdívia, numa entrevista chorando, numa entrevista dizendo que não está dormindo. Essa pressão para eles é muito pesada. Um garoto dizendo que o time tem que ter vergonha na cara e depois sendo cobrado no vestiário pela declaração. Embora o principal, evidentemente, seja a bola. Mas partindo dessa questão do William e do Rodrigo Dourado, isso é que eu insisto, mas eu também tenho que entender porque é a situação que se criou. Ele vai treinar com Eduardo e com o Ceará. E na hora do jogo entram 2 jogadores diferentes, né? Só para contextualizar, na verdade, são titulares. A gente citou o Evandro Mota, que foi motivador do Internacional, inclusive participando dos títulos lá de 2006, Libertadores e Mundial, e o Inter está trazendo ele de volta, né? Ele vai ter mais uma reunião para saber, ele quer saber se pode influenciar esse grupo, e aí ele pode voltar como o motivador do vestiário. Rec viveu aquele vestiário lá de 2006. O Internacional naquela época, como disse o Luciano Davi, tinha jogadores com cabeça privilegiadíssima. Fazer a cabeça de quem tem uma cabeça privilegiada é mais difícil. É mais difícil. Eu acho que hoje o Evandro é mais importante do que naquela época. Porque para ganhar um bem maior, a motivação ela já vem ao natural. Tu já te mata ao natural. Para impedir o infortúnio pior, o cara tem que ter nervos de aço. E é isso que ele vai tentar dar para o Internacional. Porque bola, esses jogadores mostraram que tem. O Valdívia estava na seleção olímpica, o Dourado está voltando à seleção olímpica. O William está voltando à seleção olímpica, Danilo Fernandes foi o melhor goleiro do campeonato passado, o Hernando e o Paulão estavam fazendo uma excelente zaga no Internacional, o Vitinho deu 7 vitórias no ano passado de 1-0, o Sacha começou o ano de forma brilhante, então minimamente eles podem conseguir 40%. O foco é 40%. Mas aí eu pergunto, o presidente Fernando Carvalho não é capaz de reagrupar o vestiário do Internacional? Mas é que o vestiário é muito amplo. O vestiário parece pequeno, mas é preciso de um motivador, de um cara que tem o trato com o aspecto psicológico dessa questão, porque o que o Inter tem é subdivisões dentro do seu vestiário. E isso com conversa frente a frente não vai resolver. Mas eu já começo a concordar com o Luciano que aquele grupo que tinha Kleber, D'Alessandro, Bolívar, é diferente desse aí. Mas claro. Cobrar um Kleber e cobrar um Arthur é completamente diferente. E outra coisa, o que aconteceu nos últimos dias no Internacional é preocupante. Tinha surgido um líder, tinha surgido um capitão, tinha surgido um paizão. E esse foi o apedrejado. Esse foi o substituído, o Paulão. Então, o Fernando Carvalho, ele não vai jogar. E dentro de campo, os caras vão ter que entrar com outra cabeça. O Paulão foi substituído. Mas atenção, Daniel, se o cara tá em casa, tá? E tá precisando de um papo de experiência, tem que ter o papo com o Rec, porque esse aí entende, rapaz, de carnes. Quer fazer teu churrasco no final de semana, para acompanhar os jogos da dupla Grenal? Passa o teu recado aí, Rec. Está chegando o final de semana e você sabe que futebol tem tudo a ver com churrasco, não é? O que você acha de se surpreender e surpreender os seus familiares, amigos e clientes? A Carnes do Sul entrega a você cortes Prime Hereford, com garantia de origem, textura, maciez e extremo sabor. Extremo, o nome já diz tudo. Carnes do Sul, a verdadeira carne do Pampa. Liga agora, 3041 0500, 3041 0500 e receba na porta de sua casa ou acesse carnesdosul.com.br. E lembre-se, se o churrasco é bom, a carne é do Sul. A questão, o recado deu fome. Eu vou chamar o intervalo, a gente já volta com mais Donos da Bola.
E nesse domingo, a dupla Grenal volta a entrar em campo. O Internacional à tarde dentro de casa contra o São Paulo. O Grêmio, como a gente já falou, entra em campo lá em Brasília, né? Às 11 da manhã contra o Flamengo. A gente vai mostrar agora a última vitória do Grêmio sobre o Flamengo fora de casa. Esse jogo aconteceu no Maracanã. É recente, 2014, 1-0, gol de Luan aos 46 do segundo tempo. Vocês lembram desse jogo, hein? Eu lembro. Eu lembro. Esse jogo, se não me engano, Vitória Gaúcha eu sempre lembro. foi logo após o episódio do racismo com o goleiro Aranha aqui em Porto Alegre. Isso aí. E alguns torcedores do Flamengo começaram a hostilizar todos os torcedores do Grêmio. E havia um risco e uma preocupação, inclusive, do comparecimento do torcedor do Grêmio nesse jogo, Exatamente. porque tinha ameaças em redes sociais, aquela história toda, né? Agora, mas sabe que por essa pressão todo mundo passa. Essa semana eu conversei com o Rodrigo Caetano, liguei para ele, até porque ele, não sei se ele preside, é diretor dessa associação dos diretores executivos, né? De futebol. Tu também tá virando diretor? Não. Eu fui justamente atrás desse mercado para ver como é que está o tamanho desse mercado no Brasil, porque se a gente quer profissionalizar o Inter em todas as áreas, nós vamos precisar desse tipo de profissional a partir do ano que vem. Quer dizer, tu tá te preparando para assumir o poder, então vocês vão já lançar está trabalhando para o ano que vem? Então vocês vão lançar candidato? Eu estou trabalhando pelo Internacional Independente. Não, então vocês vão lançar candidato. Ô, Davi, tu tá no ninho de cobra, não adianta. Então o quarto Vem candidato de perneira na próxima sexta-feira. Quero deixar claro aqui para o torcedor o do quarto Internacional. candidato vem do Quero deixar claro, vem do I9 o quarto candidato? Quero deixar claro para o torcedor do Vocês estão Internacional correndo por fora? que todas as ações Tu tava que quieto profissionalizem, até hoje. todas as ações que profissionalizem o Internacional em todas as suas áreas, inclusive na atividade fim que é o tava futebol, engolido. o I9 Inter vai querer sim sugerir ideias para quem seja o candidato. Tu estava quieto. E aí o Rodrigo Caetano me falou o seguinte, essa pressão, ela ocorre em todos os times. Essa mesma pressão que o Grêmio teve nesse jogo aí, o Rodrigo Caetano disse que está sentindo lá em função da derrota que teve contra o Sport. Posso aproveitar? Precisa ganhar de qualquer jeito. Eu tenho que dar uma outra notícia em primeira mão aqui. O Internacional, se não abrir o olho, vai perder mais um profissional gabaritado da base. Quem? Jorge Andrade está indo para o Atlético Paranaense para ser diretor executivo. Opa. E dos profissionais. Então, quer dizer, o irmão já está no Coritiba. E aí vão ser adversários. Tá balançando no cargo, né? Eu fiquei sabendo que o Maurício está balançando no cargo lá no Curitiba. É, porque... Ele não é executivo, né? Ele é CEO. Ele é CEO, E coincidentemente, já falando nisso, estou trazendo uma informação aqui, o I9 Inter vai fazer uma palestra no dia 30 de agosto na Federação Gaúcha de Futebol com esses dois nomes. Com o Maurício Andrade para falar sobre futebol profissional e com o Jorge Andrade para falar sobre categorias de base e a relação categorias de base, futebol profissional com relação ao profissionalismo do futebol, a profissionalização do futebol. Aproveitar que a gente já está falando de Internacional, vou botar o João Batista na conversa, porque eu quero saber que time do Inter que vai entrar em campo no domingo. Tem treino hoje de tarde, né, João? Então, Cadu, tem treino hoje de tarde, a confirmação, a única dúvida... Desculpa, Felipe. A única dúvida foi no gol, porque o goleiro Danilo Fernandes ficou apenas observando a atividade. Quem treinou foi o Marcelo Lomba. Na direita, o Eduardo, a dupla de zaga com o Paulão Hernando e na esquerda o Arthur. O meio de campo com o Fernando Bob de fora, o Jair treinou no seu lugar e o Fabinho. Aí Sacha, Valdívia, Nico Lopes, um pouquinho mais recuado, e o Wailon de falso 9, centroavante, com o Muqueiro, no esquema do técnico Celso Roth. Hoje à tarde a confirmação, mas esse foi o último time treinado. O Seiras, então, indo para o banco, né? Pediu para não ser convocado e treinou ontem entre os reservas. Não entendi isso. Tem alguma informação com relação à questão do Seiras, para a gente poder debater isso? Eu vou esperar o treino da tarde. Tu acha que ele testou ontem? Eu acho que ele usou, ele tentou criar uma alternativa. E o treino mais pegado hoje, eu acho que realmente ele vai... Toda a clemência até sábado com o Celso Roth é razoável. Tá, mas o Nico Lopes vai ser titular, né? Se bem que, recuperando a entrevista coletiva do Celso Roth no jogo contra a Chapecoense, explicando o porquê do ingresso do Alex no time no segundo tempo, ele falou que faltou articulação, né, para a equipe. Sim, faltou a ligação. Faltou a ligação. Então, olha... Eu ainda quero esperar o treino da tarde, mas olha só, não me surpreenderia. O Vitinho está suspenso, o Nico Lopes vai jogar. Eu acho que agora não tem o que fazer, né? Mas o substituto do Vitinho é o Wailon. O Nico Lopes vai jogar numa linha mais recuada. Isso, ele está voltando um pouco mais. É isso aí. E como é que fica? Com o Sacha mais centralizado.
Valdívia de um lado, o Nico do outro. Não. O depoimento ontem dos repórteres no treino era o seguinte: Sacha pela direita, Valdívia pela esquerda e o Nico Lopes no meio. Pode ser também. É que depende, porque o Nico ele tem um cacuete de cair pelos lados. Sim. E o Sacha já foi centroavante, a origem da carreira. Eu centralizaria quem já foi centralizado. Claro, aí depende do enganche que eles chamam, né? Sim. O Nico acho que faz melhor, tem um drible também. E o Sacha vive uma fase terrível. Pois é, isso é que eu não consigo entender. O Sacha é um jogador que decaiu consideravelmente. E eu sempre considerei o Sacha um jogador sempre importante taticamente no time do Inter. O jogador tem qualidade, ninguém vai discutir a qualidade dele, sabe que ele tem futebol. Mas ele está numa fase muito ruim. Muito ruim. E esse jogador no jogo contra a Chapecoense, ele não saiu. E esse foi um ponto que me surpreendeu. E aí estourou no Seiras. Agora vejam... E diferente, desculpa, diferente do Sacha, da comparação do Sacha para o Seiras, o Sacha declinou e o Seiras, acho que quando chegou não me chamou a atenção e acho que ele vinha numa ascensão, numa evolução interessante técnica e também motivacional. O Seiras era um jogador que estava buscando para ele a liderança do grupo. Acho que é um jogador que não pode ficar fora nesse momento. João Batista Filho tem informação sobre o Sacha. Fala, JB. Porque é uma situação interessante. O Sacha, que teve sondagem, inclusive do Leicester da Inglaterra, o pessoal conversando com o presidente Vitor Pífero para tentar levar o Sacha daqui, está numa crise de gols. Há mais de 50 dias ele não marca um gol. E isso respinga no mercado de transferências. Porque eu até cheguei a falar aqui em outra oportunidade que a direção do Inter considerava ele o jogador mais vendável do elenco, que estava maduro para ser vendido. Só que esta crise, sumiram as propostas pelo Sacha, ele não vem marcando e o Inter não deve vendê-lo. Tá certo. Bom, nesse sábado tem Band Motores, te liga. De volta para a nossa reta final dos donos da bola desta sexta-feira. Tem final de semana chegando, tem jogo da dupla Grenal, tem CB. Eu quero saber o seguinte: na marca do pênalti de hoje, com Daniel Oliveira. A pergunta de William Dias de Pelotas. E a pergunta é a seguinte, olha só, a foto já indica. Qual o local mais estranho que você já levou o Ribeiro Neto? Certamente não foi para CB, Daniel. Não foi para CB. Eu não diria local mais estranho, mas o local mais distante do meu trajeto. Eu tinha um compromisso para a Zona Sul e o Ribeiro me fez largar na casa dele, na Lomba do Pinheiro. E você, como bom companheiro, levou. Ah, certamente. E em lugar estranho só vai o Frank Zavaglia, vamos deixar isso Tem os dois, tem o alter ego. Dá o teu recado aí da revista Gol. Quero mandar um abraço para a Aveline, recebo aqui a nova edição da revista Gol, falando sobre os gaúchos olímpicos, né? Também tem uma matéria muito interessante com o Nico Lopes, né? E o Kahneman, né? O Walter Kahneman do Grêmio, além dos destaques do Caxias de volta ao Gauchão e o Guarani lá da tua terra, né? Grande Guarani de Bagé. O Kahneman que não apareceu agora nesse time do Grêmio, vai esperar mais um tempo no banco de reservas. Pagou o prêmio do Gauchão, que trate de pagar, né? Qualquer coisa faz diferença nessa hora. Pega empréstimo no Banrisul de novo. O pessoal está alertando que não tem problema de pagamento, né? Não, eu tenho a bola que está queimando. Eu tenho a informação que o prêmio do Campeonato Gaúcho ainda não foi pago. É por isso. Mas está gerando alguns desconfortos em vestiário, como, por exemplo, a contratação de um jogador que vem com um valor um pouco mais alto e tal, e por isso que não é o palestrante motivacional que vai resolver isso. Então pega mais um empréstimo, um papagaiozinho pequenininho. Quem pegou 60 milhões para pegar mais 2 ou 3, para aí. Nosso Donos da Bola dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Fique agora com as emoções de Brasil e Canadá, decidindo a medalha de bronze. Boa sorte à seleção feminina, que venha pelo menos a medalha de bronze, né? Nós voltamos na segunda-feira que vem. Forte abraço.